A ideia de energia eu comentei. Queria falar sobre trajetórias curvas. O que eu sempre disse a você quando um cara anda por uma curva? Toda vez que um cara faz uma curva, qualquer coisa, qualquer objeto que faz curva, acontece um fato. O fato de que o vetor velocidade muda de direção. Qualquer coisa que fizer uma curva, uma roda, um carro, uma bicicleta, uma bola, qualquer coisa que faz curva, tudo que anda em curva sofre variação do vetor velocidade. Não necessariamente em módulo, mas em direção sofre. Então, se isso acontece, tem um cara culpado por isso. Esse cara se chama aceleração centrípeta. Tem sempre isso, ou seja, qualquer coisa que tenha curva, qualquer. Pode ser uma órbita circular, pode ser uma bola, pode ser um pêndulo, concorda? Tudo que tem curva tem mudança na direção da velocidade. E quem é culpado por isso é esse cidadão aqui. Aceleração centrípeta. E se ela existe, e tudo que eu vejo tem massa vezes ela, existe uma força resultante. Só que se chama força resultante centrípeta. Ou seja, qualquer questão que você vai ver que apareça imagens de curvas, com certeza elas vão mostrar para a gente possibilidade de você trabalhar com essa força resultante. Eu tenho aqui um globo da morte, pode ser um looping se você quiser, né? Um veículo vem para uma montanha-russa, passa pelo looping. Eu sei, até coloquei em provas de vocês se lembram disso? Em simulado a gente falou. Quando passa na parte mais baixa, tem gente que acha, né, que essa força normal e a força peso, elas têm módulos iguais. Elas não têm módulos iguais, é impossível isso. Não tem lógica você falar que lá embaixo daquele looping, você dizer que a normal e o peso são iguais. É impossível. Por que eu não posso dizer? Porque se você fala que elas são iguais, a resultante delas tem que dar quanto? 0. E o cara está numa curva, não está? Mas se ele está numa curva, tem que ter força resultante centrípeta. Então, peraí, como é que pode ter força resultante? O nome já diz muito. Resultante. Como que pode ter uma força resultante? Ela não é 0, sendo que você disse que essa letra e essa letra se anularam. Então não tem nexo, alguma coisa está contraditória. Então é porque, na verdade, elas não se anulam. Uma é maior que a outra. E o nome já diz muito. Resultante, que aponta em direção a que lugar, gente? Ao centro. Então, entre as duas, tem que ter uma delas maior que a outra. E não tem por que você ficar decorando, só pode ser quem maior que a outra? Aquela que aponta para o centro. No caso ali é quem? A normal. Então é óbvio que essa força aqui, ó, deve ser mais forte que a de baixo. Portanto, eu vou fazer a maior menos a menor para achar a resultante. A hora que eu faço isso, eu vou ter a resultante que aponta para onde? Para o centro. Se eu passasse de baixo, de ponta cabeça nessa parte mais alta, muita gente fala, nossa, mas isso aqui é meio estranho de aceitar. Como é que um carro pode fazer um looping e não cai, meu Deus? É porque na verdade ele está passando em alta velocidade. E exatamente isso que está acontecendo. Passar lá em cima é dizer para as pessoas que ele está tentando sair pela tangente. E na verdade a superfície e o peso juntos não estão deixando. Então qual é o papel daquelas duas forças lá em cima? É de fazer o cara cair? Não é isso. É de, na verdade, não deixar sair pela tangente. Esse é o papel. Muita gente acha estranho porque vê essa foto estagnada e fala, nossa, esse cara cai, cacete. Não, não é isso não. Na verdade não é isso. É que ele está passando em alta velocidade. E o que está acontecendo é que duas forças apontam para baixo com a intenção de evitar que ele saia pela tangente. Tanto que se fosse verdade você fazer um buraco aqui nessa pista, tirando essa superfície, esse carro escaparia. Sofrer um lançamento horizontal, né? Sofre um lançamento horizontal. Enfim, lá em cima, nós não subtrairíamos, nós somaríamos as duas forças, porque elas apontam para o centro, e essas duas vão se encaixar nisso, concorda? Numa pista plana como essa, uma pista horizontal, com atrito, as rodas do carro, quando passam pelo asfalto, o pneu, quando passa pelo asfalto, ele entra em contato com o asfalto, tentando raspar o asfalto, tentando deslizar, tentando sair pela tangente. O papel do asfalto é de fazer o quê? Não deixar. Então você diz que ao não deixar, eu puxo ele. O ato de puxar para cá, não é porque o carro vem para o centro, na verdade é porque impede que ele saia pela tangente, de sair para a tangente. Essas duas forças, é claro que vão se anular, porque o veículo não está nem subindo nem descendo, mas ele está fazendo essa curva, né?
E aí você dirá que a única força nesse caso responsável em fazer esse papel é a força de atrito. Aí ela que faz o papel da resistência centrípeta. Aproveitando esse encaixe, você vê que aqui eu coloquei um corpo em órbita, tipo um satélite artificial. E aí já entra uma nova matéria, porque a gente aproveita a falar sobre o movimento circular de satélites. E quando esses caras orbitam em torno de um planeta, por exemplo, como o satélite artificial, ele tenta sair pela tangente, só que dessa vez existe uma força que não é atrito, não é peso, não é normal, mas que atrai ele para o centro, que se chama força da gravidade. Por isso que entra a ideia da gravitação. Ou seja, você pode misturar um pouquinho de gravitação com essa matéria, já que você tem órbitas circulares, e ela, apontando em direção ao centro, é que impede que ele saia pela tangente. Por falar em gravitação, a gente sabe que esse ano, no dia 20 de julho, comemorou os famosos 50 anos daquele Apolo 11 lá, e portanto, eu não sei se isso pode acontecer. O Enem não é muito de ficar lembrando de datas comemorativas naquele ano específico, mas pode ser que comece a acontecer isso. Então, eu chamei a atenção para esse detalhe. Pode ser que venha aparecer alguma coisa ligada à gravitação, então eu queria só recordar com você rapidamente essas ideias. Duas palavras importantes que eu digo de gravitação. Um é o tal do Newton e outro é o tal do Kepler. Você sabe disso. Quando falamos com vocês nas aulas, as importâncias que a gente dá para Kepler são para as famosas 3 leis, né? Lei das órbitas, lei das áreas e lei dos períodos. Lei das órbitas não está aqui, mas está desenhado. O fato da órbita ser elíptica e não ser circular. É claro que na vida real, os planetas descrevem órbitas quase circulares. Lembra que eu falava nessa aula? E não são tão acentuadas como está aqui. É um exagero da nossa parte fazer um desenho desse. Na verdade, ele é bem discreto. Mas a gente desenha assim, acentua dessa maneira, para que você veja que é elíptico, mas que é bem superficial, é bem suave, isso é verdade. Ela tem baixa excentricidade. Lembra disso nas elipses? O que é excentricidade? É o grau de achatamento da elipse, o quanto ela é achatada. E as elipses das órbitas de planetas como os nossos, o planeta do Sol, Marte, Mercúrio, são órbitas de excentricidade muito pequena, quase zero. Então você praticamente aceita que é órbita circular. E aí tem a lei das áreas, onde diz que se eu imaginar a reta que separa o planeta do Sol, por exemplo, e essa reta faz varreduras, né? Essa varredura vermelha que ela sofreu aqui, e essa varredura verde, se essas varreduras tiverem áreas iguais, você tem uma curiosidade, você percebe que os tempos que eles gastam também são iguais. Só que quando isso acontece, você nota que esses arcos aqui, ó, o arco que ele descreve nessa região do chamado afélio, e o arco que você descreve no periélio não são mais os mesmos. Você acaba andando um arco maior na região do periélio do que no afélio. Por andar um arco maior, você tem mais velocidade ali. Por isso que você diz que os planetas não têm movimentos uniformes em torno do Sol, entendeu? São velocidades variáveis, que aumentam do afélio para o periélio e reduzem no caso contrário. Tudo que eu estou falando, eu te garanto, é só para revisar. Quero só que você lembre. Eu acho que se você exercita o cérebro, e nesses finaizinhos, né, muito próximo da prova, você tem essa breve recordação de alguém fazendo por você, ou você mesmo, talvez você acaba dando aquele estalo e se lembrando de algum detalhe. A equação de Newton é muito simples, é a equação entre a atração das massas, portanto, eu preciso conhecer as massas que se interagem, distância que separam eles, e é claro, conhecer a gravitação universal. Lembre-se de uma coisa, esta fórmula, ela só é assim para corpos esféricos, beleza? Não se usa isso para objetos como pessoa, a não ser que você considere a pessoa como se fosse uma esfera. Então você tem que adotar. Adotamos corpos esféricos. Por isso que se usa muito quando os corpos são planetas, porque são corpos praticamente esféricos, beleza? Mas se são objetos como um prédio, por exemplo, a equação já se fundamenta em outra técnica, certo? Não se usa essa equação tão simplificada. Para a gente encerrar nossa aula, nosso último tema, que eu acho que é um dos mais cobrados em vestibular da história, é o tal do impulso e colisões. São duas coisas que você está sempre vendo aparecer. E a gente lembra da palavra impulso. Impulsionar uma coisa é fazer uma força sobre ela,
E se essa força dura um certo tempo, então basta conhecer as duas informações juntas e você encontra o impulso. Mas eu disse na sala uma coisa: essa equação só tem validade quando? Você lembra? Quando a força é constante, exatamente. Quando ela não é constante, eu tenho que ir para um gráfico, não tem? Aí você tem que ir lá no gráfico que mostra força vezes o tempo, e nesse gráfico você pode trabalhar com a área dele, beleza? Mas você, na sala de aula, eu já notei muitas coisas quando a gente fazia exercício. Eu notava que alguns de vocês sentiam dificuldade entre: professor, não sei quando aplicar o teorema do impulso e não sei quando aplicar o tal do sistema isolado, eu tenho dificuldade. Aí eu falava assim na sala: olha, você vai identificar que é a hora de você usar isso, ó, quando você observar que existe uma peça só sendo analisada. Por mais que tenham duas, quero discutir o que acontece com uma delas. Quero falar de uma peça que bate contra uma parede, choca-se contra uma raquete de tênis, que seja, um taco de beisebol, ou bate contra a parede e volta. Se você vai olhar só para aquela peça, exclusivamente ela, você vai discutir coisas que acontecem com ela. Então certamente você vai trabalhar com o chamado teorema do impulso. E aí é hora de você aplicar esta subtração de vetores. Lembra disso? E eu chamei a atenção que, por favor, é hora de usar aquela primeira parte da aula que é atenção na leitura. Viu que é esse assunto? Vi que o comando é para falar sobre impulso? Vi. Então lembre-se, ao fazer uso disso aqui, cuidado. Ele quer que você faça uma subtração de setas. Subtrair setas não é tão bobo assim, quanto parece. Sempre é um desenho, concorda? Não se subtrai setas de qualquer jeito. Você tem que fazer de um jeito estratégico. É sempre com um desenho. Por isso que eu sempre fiz: olha, chegou nessa hora, cuidado. É hora de você pegar esse vetor, encontrar ele, chamado de quantidade de movimento final, e subtrair do inicial. E quem é negativo sempre sofre uma inversão. É isso. Tomou cuidado com isso, você não tem como errar. Por exemplo, se você mostrar, por exemplo, a ideia de choques, e esses choques forem dos tipos inelásticos, como aqui ou este, são choques em que acontecem entre peças. Por exemplo, um projétil atinge um objeto, fica incrustado nele, e após essa colisão do tipo inelástica, essa peça fica incrustada e acaba fazendo com que tanto ela quanto o corpo suba até uma certa altura, uma altura limite. Você percebe que uma questão como essa, ela tem não só a matéria sobre colisões, como também sobre energia. Colisões porque teve um choque aqui, choque entre dois corpos. Então eu tenho aquele chamado sistema isolado. O que é um sistema isolado? É um sistema em que, quando você observa ele chegando, a bala chegando na caixa, você nota que a bala vem chegando com velocidade constante. Se ela vem com velocidade constante, ela tem algum tipo de aceleração? Não, então não tem força Se não tem força resultante, então eu vou manter constante a quantidade de movimento. Por isso que você pode aplicar isso. Mas eu posso aplicar isso, professor, ali, na hora da batida. Depois que bateu, a peça fica dentro da outra, e aí as duas vão subir juntas. Subir juntas, vão subir contra a gravidade. Subir contra a gravidade é ser ajudado por ela? Não, é ser atrapalhado por ela. Então vai sofrer uma desaceleração. Então se desacelera, não tem velocidade constante, então não é mais sistema isolado, mas é sistema conservativo, né? Por quê? Porque não tem atrito nessa subida. Você lê assim no comando: despreze as forças do ar, despreze a resistência do ar, essas coisas, entendeu? Então são detalhes. Eu queria que vocês recordassem esses detalhes. Eu me baseei nesse conjunto de coisas que eu acho que valeria a pena. São 5 temas. São temas que eu acho que é pertinente: colisões, falar sobre energia, força centrípeta, transmissão e gravitação. 5 temas na mecânica que eu acho que são apostas, entendeu? E eu queria dizer a vocês que espero muito que vocês tenham sucesso domingo. Torço demais por vocês, por todos vocês. Quero que realmente vocês avancem, deem seus passos no sucesso da sua vida, que isso aconteça o mais depressa possível, que a gente está aqui torcendo por vocês e rezando para que tudo dê certo, beleza? Boa sorte, boa prova. Faça o seu dia ser naturalmente como o outro, não fique inventando moda, beleza? Faça uma caminhada, vá assistir um filme no cinema, coma comida normal, sem exageros, bacana? Sem nada de estripulia, beleza? E a gente está aqui para torcer por vocês, bacana? Um abraço. Obrigado, Zé.